Ó, eu deixei, tinha uma pretinha, né? Você pegou, você vou deixar aqui dentro? Essa aqui, eu peguei. Acho. Magu, você não tem uma caneta aí? O Gerson pegar a do Gerson, 128. Se tiver, pega do Magu. Alô? Ô, Gerson, quer trocar? Eu não li. Às 19h30, sob a proteção de Deus, inicio a sexta sessão ordinária do dia 21 de março de 2016, da 45ª legislatura. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente o vereador Odair Pirinoto, Gerson Araújo, João Henrique, Claudinho, Bira, vereador José Eduardo, Fernando Betti, Claudinei Damalho, doutor Ademir. Só, senhor presidente. Feita a verificação, existindo o número legal regimental, solicito a leitura dos documentos que motivaram a realização dessa sessão. Documentos do Executivo. Ofícios do Executivo. Ofícios número 071 de 2016. Encaminha a resposta ao requerimento número 19 de 2016, de autoria do vereador Ademir Martins Boaventura. À disposição dos vereadores. Ofício 072 de 2016. Encaminha a resposta ao ofício número 041 de 2016, de autoria do vereador e presidente da Comissão de Justiça e redação Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício 073 de 2016, encaminha a resposta ao requerimento 045 de 2016, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos senhores vereadores. Está presente no plenário o vereador Eunice, vereador Rui, vereador Tite. Ofício 074 de 2016, encaminha a resposta ao requerimento 030 de 2016, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 075 de 2016, encaminha a resposta ao requerimento 033 de 2016, de autoria do vereador Raimundo Rui. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 076 de 2016, encaminha a resposta ao requerimento 047 de 2016, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 077 de 2016, encaminha a resposta ao requerimento 053 de 2016, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 078 de 2016, encaminha a resposta ao requerimento 013 de 2016, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. À disposição dos senhores vereadores. Projetos de lei do Executivo. Projeto de lei número 09 de 2016. Denomina-se Rua Dr. Ângelo Osvaldo Spletózer. A Rua 8 do loteamento Jardim Aurora. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei 010 de 2016. Autoriza o Executivo a ceder aos servidores públicos municipais o valor de R$ 120 referente ao programa Todos Juntos contra a Aedes aegypti, por sábado trabalhado. As comissões Justiça, Finanças, Saúde e assuntos relativos aos servidores públicos municipais e meio ambiente. Projeto de lei 011 de 2016, denomina-se Rua Marise Aparecida da Silva Liparini, a Rua 28 do loteamento Jardim Aurora. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Documentos do Legislativo. Projetos de lei do Legislativo. Projetos de lei do Legislativo número 018 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Denomina-se Rua Leonelo Palaia Júnior, a Rua 1 do Pesqueiro Volta Grande. Em deliberação,
Aprovado. A Comissão de Justiça e Redação. Ofício 01 de 2016, Gabinete do Vereador Heverson Menezes. Solicita a sessão do plenário da Câmara Municipal de São João da Boa Vista para a reunião das diretorias das comissões provisórias dos partidos Verde e Partido Republicano Progressista, no dia 2 de abril de 2016, sábado, das 9 ao meio-dia, à mesa da Câmara Municipal para as devidas providências. Moções. Moção número 18 de 2016, do vereador Bira. Envia congratulações à nova turma de atiradores do tiro de guerra. Em deliberação. Aprovado. Oficis. Peço para subscrever, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de subscrever também. Moção número 18 de 2016, subscrito pelos vereadores Tite, Odair Perinoto, Claudinho, Claudineida Malho, Fernando Betti. Está presente o vereador Chaves, o vereador Roberto Campos. João Henrique também, moção número 18 de 2016. Requerimentos. Requerimento número 063 de 2016, de autoria do vereador Fernando Betti. Solicita limpeza urgente nos terrenos da rua José Ribeiro da Silva. Em deliberação. Aprovado. Oficis. Requerimento 064 de 2016, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior. Solicita à mesa a gravação da fala da diretora de saúde, Lia Bissoli Malanã, na sua visita à Câmara Municipal no último dia 14 de 3 de 2016. Em deliberação. Aprovado. Oficis. A Secretaria da Câmara para as devidas providências. Requerimento 065 de 2016, de autoria do vereador Fernando Betti. Solicita ao Departamento de Meio Ambiente estudos necessários para a arborização das ruas do Jardim das Rosas. Em deliberação. Aprovado. Oficis. Requerimento 066 de 2016, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. Solicita informações sobre o agendamento para exames no Departamento de Saúde. Em deliberação. Aprovado. Oficis. Requerimento 067 de 2016, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. Solicita o contrato de serviço de varrição com demonstrativos de pagamento dos 6 primeiros meses de 2013, dos 3 últimos meses de 2015 e 3 primeiros meses de 2016. Em deliberação. Aprovado. Oficis. Requerimento 068 de 2016, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Solicita informações à Biosaúde sobre as datas e os valores dos repasses efetuados pela Prefeitura nos meses de fevereiro e março de 2016. Em deliberação. Aprovado. Oficis. Peço para subscrever, senhor presidente. Requerimento número 68, subscrito pelo vereador Fernando Betti. Doutor Ademir. Requerimento 069 de 2016, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Solicito o nome da equipe que trabalha no postinho de saúde do Jardim Azaleias. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador Eduardo. Eu queria que... Eu já conversei com a Ju, nós vamos fazer a correção, porque eu quero saber a equipe do Jardim Azaleias. Não a equipe que trabalha no postinho do Jardim Azaleias, porque a equipe que trabalha no postinho é a equipe do Jardim São Paulo. Eu quero saber a equipe do Jardim Azaleias que inaugurou esses dias. Requerimento número 070 de 2016, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, Tite. Solicita ao CETRAN a sinalização de solo na esquina da rua João Consta Rentes, com a rua Ovídio Pedro de Souza, Recanto dos Pássaros 2. Em deliberação. Aprovado. Oficis. Requerimento 071 de 2016, de autoria de toda a casa. Em atenção à reivindicação da Câmara Municipal de Águas da Prata, solicitam ao prefeito municipal conserto da cobertura do ponto de ônibus de embarque e desembarque dos moradores de Águas da Prata, localizado na rua Oscar Johnson, próximo ao prédio dos servidores públicos municipais. Em deliberação. Aprovado. Oficis. Indicações.
Indicação número 063 de 2016, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicito o recapeamento da rua João Ponciano, Jardim Del Plata, em toda a sua extensão, ao prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever, senhor presidente. Indicação número 63 de 2016, subscrito pelos vereadores José Eduardo, Claudinei Damalho, Fernando Betti. Odair Piroto. Indicação 064 de 2016, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. Solicita a troca de toda a fiação dos postes dos refletores existentes na quadra sintética do Jardim dos IPs ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 065 de 2016, de autoria do vereador Fernando Betti. Solicita a limpeza do canteiro lateral da estrada vicinal que liga São João da Boa Vista a Santo Antônio do Jardim ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 066 de 2016, de autoria do vereador Fernando Betti. Solicita melhorias no piso asfáltico de todas as ruas do Jardim das Rosas ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 067 de 2016, de autoria do vereador Fernando Betti. Solicita a inclusão do Jardim das Rosas no segundo estágio do programa de iluminação lâmpadas de LED ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 068 de 2016, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita a construção de uma praça na área de lazer existente no Jardim das Rosas, ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 069 de 2016, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita que seja estendida a iluminação do Morro da Bomba, da entrada do Jardim Primavera até o Jardim das Rosas, ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 070 de 2016, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita a construção de calçamento para pedestre entre o Jardim Primavera e o Jardim das Rosas, ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 071 de 2016, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita a pavimentação da calçada do entorno do lago do Jardim Primavera, ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 072 de 2016, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita rampas de acesso para cadeirantes na calçada da Avenida Izete Corrêa Fontão, nas proximidades do supermercado Marino, ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 073 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita passar a máquina motoniveladora na estrada Bela Vista até o Gerivá, ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 074 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a limpeza do terreno da prefeitura localizado na Vila Lusitana, Santo Antônio, ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 075 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a colocação de braço e bico de luz na rua João Costa Rentes, em frente ao número 140, ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 076 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a limpeza do terreno localizado na rua Argeu Fontão, em frente ao número 148, ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 077 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a limpeza de um terreno abandonado na rua Antônio G. Gonçalves, ao lado do número 79, ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 078 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita o conserto de alguns pontos no pátio da Feira Livre, que acontece às quintas-feiras e aos domingos, ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 079 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita reparos necessários nas calhas do pátio da Feira Livre, que ocorre às quintas-feiras e aos domingos, ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 080 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita as podas das árvores existentes no CSU do bairro do BR, ao prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever, senhor presidente. Indicação número 80, subscrito pelo vereador Fernando Betti. Indicação 081 de 2016, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita que seja passada a máquina motoniveladora na estrada da Pedra Rachada, ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 082 de 2016, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva,
Solicita providências quanto ao problema de água parada na rua Jorge da Rosa, em frente ao número 1704, Jardim dos Ipês. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Indicação 083 de 2016, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, solicita conserto na galeria de água pluvial, que se rompeu no final da rua Colibri, esquina com a rua Antônio Tavares. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Ofícios do expediente. Ofício número 051 de 2016, do tiro de guerra 02036, de São João da Boa Vista. Agradece a moção de congratulação número 15 de 2016, expedida por esta casa, de autoria do vereador Fernando Betti, e subscrita pelos vereadores Claudinei Damalho, José Cláudio Ferreira, Gerson Araújo e Adair Pirinoto. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 052 de 2016 do Conselho Tutelar de São João da Boa Vista. Informa a escala de plantões do mês de março de 2016. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 053 de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dr. Dilmas Eduardo Ramalho, conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, convida para participar da 20ª ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais, a realizar-se no dia 7/4 de 2016. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 54 de 2016 do Ministério Público do Trabalho notifica a Câmara Municipal que o inquérito civil instaurado em razão de denúncia do vereador Leonildo Chaves Júnior, referente à contratação de organizações sociais, PSF, para a direção e gestão da saúde pública, foi arquivado. À disposição dos vereadores. Ofício número 55 de 2016, do Centro de Apoio à Casa e ao Adolescente, de São João da Boa Vista, Leão Amigo da Criança. Qual é o tema? Não foi relatado o tema no roteiro, senhor presidente. É o ofício número 55 de 2016. Isto. Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente, Leão Amigo da Criança. Ofício número 55 de 2016, do Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente, de São João da Boa Vista. Informa a ação do imposto de renda para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente é uma maneira de fortalecimento das entidades que cuidam das nossas crianças, com direito a acompanhamento, de prestação de contas e visualização da aplicação de todos os recursos arrecadados. Em 2016, vamos fazer a diferença, unir forças para que o imposto de renda fortaleça as crianças e adolescentes de São João da Boa Vista. É um ofício informativo referente a doações das pessoas de cunho privado que queiram fazer as suas doações no seu imposto de renda a essa instituição. Perfeito, senhor primeiro secretário. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 56 de 2016 do Ministério da Cultura informa a liberação da segunda parcela do convênio da 10ª Semana Cultural Fernando Furlaneto, no valor de R$ 189.400. À disposição dos vereadores. Ofício número 57 de 2016 da diretora de Saúde, Lia Bissoli Malamã, solicita cópia da gravação do dia 7/3 de 2016. À mesa da Câmara Municipal para as devidas providências. Convite número 10 de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para participar do ciclo de debates na cidade de Mogi Guaçu, no dia 7 de abril, quinta-feira, às 10 horas, na Cerâmica Clube,
Rua Luiz Martini, número 200, no centro. À disposição dos vereadores. Esgotados os documentos constantes do expediente desta sessão, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente pelos senhores vereadores. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada de inscritos do pequeno expediente. Não há nenhum inscrito, senhor presidente. Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao grande expediente. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que faça a verificação de inscrições para o uso da tribuna livre nesta noite. Também não há nenhum inscrito, senhor presidente. Encerrada a tribuna livre, passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no grande expediente pelos senhores vereadores. Iniciando a palavra livre pelos senhores vereadores, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores inscritos a ocupar a tribuna nesta noite. Não tem nenhum inscrito, senhor presidente. Não havendo nenhum inscrito, solicito a recomposição das comissões permanentes. Recompostas as comissões... Tornando de Chaves. Grande expediente? Grande expediente, palavra livre. Cadê o... Chaves. Quer dançar? É pra perto, quer dançar? Eu nunca vi isso. Boa noite. Bom, presidente, o que me traz aqui é novamente o assunto que vinculou aí nos jornais, está vinculando em redes sociais, que é com relação à paralisação dos médicos da Santa Casa no dia 10. Dia 10 ou dia 11, você lembra ou não? Dia 10, né? Foi feita uma carta pelos médicos do Corpo Clínico da Santa Casa, e essa carta, ela foi entregue às autoridades da cidade. Essa carta foi entregue ao Conselho Regional de Medicina, ao diretor técnico do DRS, Dr. Benedito Destin, ao senhor prefeito municipal, à secretária municipal de saúde, ao Plano Mais Saúde, ao Ministério Público e aos juízes de direito de São João da Boa Vista. Nessa carta é um manifesto dos médicos. Pode colocar, Tércio, por favor. Essa carta é o manifesto dos médicos, num breve relato com relação à situação que passa a Santa Casa local. O conteúdo da carta é o seguinte. Não, a carta. Primeiro a carta. Isso, aí. Prezados senhores, notificação de paralisação de atividade do corpo clínico. Isso é muito preocupante, pois se o corpo clínico da Santa Casa parar, a população simplesmente vai ficar sem atendimento. Essa carta está datada, que esses órgãos competentes receberam ela no dia 10. Então já está com alguns dias que eles receberam. E eu acho que a casa, senhor presidente, se eu não estou enganado, a casa não foi comunicada de atitude nenhuma ainda, né? Aí, vereadora Helenice, utilizando o seu nome, que eu acho importante, pois assim, diretor técnico, diretor de saúde informado, prefeito informado, eles estão participando de reuniões com a mesa da Santa Casa. Por que o Poder Legislativo não pôde participar dessa decisão? Com certeza, dinheiro vai ser liberado. Esse dinheiro provavelmente vai passar pela casa. Como a senhora mesmo menciona nas suas palavras, nós somos em 3 médicos na casa, que poderiam opinar sobre a situação e sobre como, talvez, tentar resolver isso. Mas simplesmente, bom, eu pelo menos recebi de convite. Você recebeu, Zé Eduardo, convite para participar de alguma reunião? Não. Não, dessa aí. Não, estou falando posterior a essa carta. Demir, recebeu? Não. Tá vendo? Então, assim, o Poder Legislativo, novamente, o que nós somos aqui? Um nada, um zero à esquerda, com um fato tão importante que está envolvendo 100 mil pessoas. Pois se a Santa Casa parar, de uma hora para outra, simplesmente 100 mil pessoas vão ficar sem atendimento. Isso é muito grave.
e dia 10 de abril já está muito próximo. Qual atitude está sendo tomada? Por que nós não somos comunicados de absolutamente nada? Ou, de repente, chega um requerimento aqui em caráter de urgência que nós somos obrigados a engolir goela abaixo, como sempre. Mesmo não concordando muitas vezes, ou na maioria das vezes. Então a carta diz o seguinte: prezados senhores, na qualidade de advogado do Corpo Clínico da Santa Casa, porque essa carta foi redigida por um advogado, tá? Na qualidade de advogado do Corpo Clínico da Santa Casa de Misericórdia, Dona Carolina Malheiros, ora representado pelos diretores José Sabino Neto e João Vicente Marques de Oliveira, respectivamente diretor clínico da Santa Casa e secretário, sirvo-me do presente para expor, afinal notificá-los de quanto segue. O Corpo Clínico da Santa Casa é formado por profissionais que há décadas, desde a fundação da Santa Casa, vem dedicando suas vidas em prol da população sanjoanense, sempre prestando um serviço médico de excelente qualidade. São profissionais médicos formados pelas melhores universidades do país, com especializações em residências que permitem à Santa Casa disponibilizar atendimento eletivo e em regime de plantão, em 10 especialidades médicas, inclusive aos pacientes do Sistema Único de Saúde, realidade que é uma rara exceção na saúde pública brasileira. Entretanto, não obstante toda a qualificação e atuação de profissionais médicos, fato é, fruto de uma gestão, olha isso aqui, que extrema importância, fruto de uma gestão administrativa ineficiente e da falta de conhecimento das necessidades do dia a dia do médico hospitalar, isso em grande parte pelo incoerente impedimento de os médicos participarem da gestão médica da Santa Casa, a Santa Casa vem passando por um verdadeiro processo de sucateamento de sua estrutura. São os médicos que trabalham na Santa Casa informando as autoridades que a Santa Casa não tem gerenciamento. A Santa Casa é mal administrada. Agora aqui fica uma pergunta interessante. Em 2013, o Demir deve saber me responder, o Zé Eduardo, ou se algum outro vereador me souber a resposta, né? Quem trouxe o senhor administrador de volta para a mesa da Santa Casa, para a administração da Santa Casa? Um administrador que já tinha, se não me engano, 2 passagens desastrosas, e agora teve mais uma terceira, pior ainda, que acabou de afundar a Santa Casa. Quem trouxe? Quem foi o responsável por colocar esse administrador lá, que os médicos estão falando? Não sou eu que estou falando, são os médicos da Santa Casa. Danilo, você sabe me responder quem trouxe? Quem trouxe foi o senhor prefeito e a mesa administrativa da Santa Casa. Então há responsabilidade. Se houver uma paralisação e pela essa má gestão, cabe também ao prefeito municipal, junto com a mesa administrativa. A Santa Casa está um caos. Não tem nada lá dentro, gente. Nada. Os funcionários estão tendo que levar luva, estão tendo que levar touca cirúrgica e reaproveitar. Reaproveitar. Índice de infecção lá dentro, tudo mascarado. Índice de óbito lá dentro, um absurdo. Um absurdo. Ontem faleceu uma moça com 40 e poucos anos de idade. 40 e poucos anos de idade. O dia que essa moça me internou, a família me procurou. Primeira coisa que eu falei, transfere. Não transferir pelas condições clínicas dela do dia, mas pelas condições de atendimento que ela iria receber ali, já sabendo que lá não tem mais nada. Que então causa aquilo ali. E ontem, infelizmente, ela veio a óbito. Mais um caso de óbito, grave, que precisa ser averiguado. Então vamos continuar o que os médicos da Santa Casa estão falando. Inclusive o doutor Sabino, que veio aqui utilizar a tribuna, se queixando disso, se os senhores se lembram, né? Chegando atualmente a uma situação limite que inviabiliza a prestação dos serviços médicos com o mínimo de segurança, tanto para os profissionais de saúde
médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, como principalmente para os pacientes. Os médicos estão colocando que eles não têm as mínimas condições de saúde para trabalhar. Aí, eu assim, até concordo com os médicos. Zé Eduardo, se eu estiver errado, você me corrige alguma coisa, tá? Mas eu vejo um fato grave nisso aqui. Os médicos já detectaram que não têm condições de trabalhar. Eles estão informando as autoridades competentes. Mas existe um médico responsável por toda a Santa Casa, que teoricamente é responsável por dar condições de trabalho adequado aos médicos, aos enfermeiros, enfim, a toda a equipe que atende, multiprofissional que atende ao paciente, que é o diretor técnico. Por que o diretor técnico, sabedor de tudo isso aqui, não tomou providência nenhuma? Por que o diretor técnico se mantém omisso? Qual que é o interesse dele em deixar a Santa Casa trabalhar sem condições e os pacientes evoluindo a óbito, na maioria das vezes? Existe infecção altíssima. Por que o diretor técnico não tomou providência nenhuma? Isso é inconcebível. Ele é o responsável direto pelos médicos. Precisa partir dos médicos uma atitude dessas de informar todas as autoridades que a Santa Casa não tem condições de trabalhar. Sendo que lá existe um médico responsável que deveria fazer isso. Estou correto ou estou errado, Ademir? Está correto. Porque senão depois vão falar, como sempre, né, alguns amigos da onça aí, que a gente fala asneira aqui, né? Que não fala a verdade, né? A menina ele digitalizou só a primeira. Como principalmente para os pacientes, sejam eles oriundos dos diversos, olha só, pacientes oriundos dos diversos convênios médicos atendidos pela Santa Casa, tanto convênio, SUS ou regionalização, que ao longo dos últimos anos vem sendo implementada pela administração da Santa Casa com discutível benefício à instituição. A situação chegou ao ponto, olha só, a situação chegou ao ponto de inexistir equipamentos necessários ao diagnóstico e atendimento dos pacientes. Assim como, por mais inacreditável e inaceitável que isso possa parecer, faltar, por exemplo, consequentemente, itens básicos como luvas de proteção, fios de sutura e até mesmo sabonete para limpeza das mãos e higienização corporal dos pacientes. É o que o Zé Eduardo veio falar aqui, parece que você fez uma doação de buchinha no centro cirúrgico. Olha isso aqui. Faltando material básico de higiene. Se falta material básico de higiene, consequentemente, o que acontece com o nível de infecção hospitalar? Vocês dois não vão me deixar mentir, né? É lógico que aumenta muito. É lógico que aumenta muito. Aumentando o índice de infecção hospitalar, índice de óbito. Aumenta. Aumenta. Novamente, vou bater na mesma tecla. Cadê o diretor técnico que não se posicionou? Cadê o diretor técnico que se posicionou? Que não fez nada. E agora eu vou um pouquinho além. Existe uma delegacia do Conselho Regional de Medicina em São João da Boa Vista, que foi informada. Por que também não se posicionou até agora? Mediante uma denúncia tão grave dessa daqui, feita por... Quantos médicos são no corpo clínico? Uns 150, mais ou menos? Mais ou menos, né? Por aí, né? Por 150 médicos. Ninguém toma uma postura? Vai esperar acontecer o quê? O caos de fechar? O caos de continuar morrendo gente, infecção. Outro dia, eu fiz uma postagem no meu Face, pedi para as pessoas não se identificarem, porque eu sei que quando eu posto alguma coisa, a Santa Casa fica de olho e depois ameaça até mandar os funcionários embora. E pedi para contarem para mim em box o que está acontecendo lá dentro. Eu fiquei surpreso com uma coisa. A Santa Casa desconta dos funcionários, o Zé Eduardo está aí de prova, o Demir está aí de prova, para os funcionários poderem ter refeição lá na cantina. Faz 3 meses que a cantina não recebe.
os funcionários não estão podendo comer lá dentro. E quando eles levam refeição, não tem aonde esquentar. Aí eu me lembrei quando eu era pequenininho, que eu ia na roça com meu pai, plantava batata, andava em cima do burrinho lá, que levava a marmitinha, que dava 9 horas da manhã, a gente comia lá o arroz com um ovo frito, uma salsicha gelado, que dava até medo de ver. É o que está acontecendo com os funcionários da Santa Casa. Cadê o respeito com os funcionários da Santa Casa? São seres humanos que precisam de um melhor tratamento. Então está faltando respeito com todo mundo lá dentro. Com os pacientes, com os funcionários, com os médicos. A mesa administrativa de administração é o que eles estão pensando da vida. Onde eles estão querendo chegar com isso? Aonde? É tudo sem limite, porque parece que para eles não tem limite. São os donos da razão. E com isso quem sofre é a população. Soma-se a isso ainda a ausência de salas de cirurgia em número e estrutura condizentes com o volume de pacientes, a inexistência de profissionais em números adequados aos atos cirúrgicos e inexistência de leitos de UTI suficientes, e a falta de equipamentos de monitoramento com quantidade e condições de funcionamento adequados. Então, olha aqui. Está faltando, na realidade, é tudo, né? Ô Zé Eduardo, faz um favor para mim, pega o meu celular, por gentileza. Desconecta ele aí para mim. Esse. Existe uma postagem de um médico, plantonista da UTI. Obrigado. Existe uma postagem de um médico, plantonista da UTI, que eu não vou mencionar nome por ética. E eu iria falar com ele primeiro, mas não tive tempo hoje, acabei esquecendo, que ele fala o seguinte, que ele deu um plantão na UTI esses dias atrás, e foi o dia mais triste da vida dele. Olha o que ele colocou. Olha a postagem de um médico plantonista da UTI. Três plantões atrás, saí da UTI com a pior sensação do mundo. Foram 12 horas sem ter feito absolutamente nada pelos doentes. Paciente de UTI, profissional extremamente qualificado, um pessoal gabaritado. Eu sei que esse profissional, conheço ele pessoalmente, conheço as atitudes dele profissionais. Não vou citar nome, mas sei que ele é um cara extremamente gabaritado. E sei o que ele colocou aqui, ele realmente desabafou. Vereador, vou ceder meu tempo, mais 10 minutos. Tá. Obrigado. Ele realmente foi um desabafo dele, só que isso é muito triste, ver isso aqui de um profissional do gabarito dele. Foram 12 horas sem ter feito absolutamente nada pelos doentes que estavam lá. Faltava tudo. Drogas, gasometria, etc. Pior sentimento do mundo. Eu sou obrigado a ouvir baboseiras que dizem por aí. Triste. Aqui é o Haiti. De um profissional gabaritado, muito gabaritado, extremamente dedicado, que eu sei que ele é capaz de passar 12 horas do plantão dele do lado de um paciente, investindo naquele paciente, até o último. E ele escreve isso, falando que foi a pior sensação da vida dele. Eu encontrei com ele, fui conversar com ele, ele falou, olha, Chaves, infelizmente não dá vontade nem de colocar o pé na Santa Casa mais. Eu pedi exame, não tinha. Pedi medicamento, não tinha. Pedi a capete central, não tinha. Pedi a luva, não tinha. E eu voltei lotada sem poder fazer nada para os pacientes. A que ponto vamos chegar? Cadê o respeito com o cidadão? É muito grave, gente. Tem que ser tomada uma atitude, não é hoje, é ontem. Mas isso já vem acontecendo há muito tempo. Além de todos esses gravíssimos problemas, enfrenta-se ainda falta e atrasos quanto ao pagamento de serviços médicos. Tópico que é mais um elemento a demonstrar a ineficiência da gestão administrativa da Santa Casa. Nesse cenário,
como forma de resguardo do corpo clínico e da própria integridade da população, assim como na tentativa de viabilizar uma efetiva porta de debate sobre a necessidade de imediata adequação de instituição às mínimas condições de trabalho e atendimento aos pacientes. Olha só, os médicos que fizeram essa reunião, eles não estão somente criticando. Com esse trecho aqui, Zé, se eu estiver errado, o que eles estão querendo? Eles estão querendo solução. Porque, como eu disse na sessão passada, eu sei que tem médico lá que, apesar de ter assinado essa carta, apesar de ter feito tudo, muitos não vão parar dia 10. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Eles vão trabalhar sem condições, só que eles vão trabalhar. Muitos estão lá dentro por amor à profissão. Muitos não merecem respeito, mas muitos estão lá dentro por amor à profissão. E eu tenho certeza que muitos não irão parar, mesmo eles correndo o risco. Eles estão, mediante essa carta, afirmando para todo mundo que eles estão correndo esse risco. Só que para eles é mais importante o paciente, o ser humano. E lá dentro existe muita gente assim, muitas pessoas gabaritadas, capacitadas, e eu tenho certeza que muitos não vão parar. Isso aqui foi uma maneira de protesto, porque está todo mundo indignado. E eles, em respeito à população, eles vão trabalhar. Eu tenho quase certeza absoluta disso. Conhecedor como eu sou de alguns profissionais lá. Se eu estiver errado, você me corrige, Zé. Tá? Se eu tomo liberdade, você pode me corrigir, tá bom? Demir, tá? Nesse cenário, como forma de resguardo do corpo clínico da própria integridade da população, assim como na tentativa de viabilizar uma efetiva porta de debate sobre a necessidade de imediata adequação da insatisfação às mínimas condições de trabalho e de atendimento aos pacientes, não resta alternativa ao corpo clínico que não, respeitando as condicionantes previstas no Código de Ética, suspender o atendimento, até mesmo por ser dever do médico conforme padronizado no Código de Ética. No mesmo sentido, o Código de Ética estabelece ser direito básico do médico suspender suas atividades individualmente ou coletivamente quando a instituição, pública ou privada, para a qual trabalha, não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não remunerar digna e justamente. Então aqui eles estão dizendo que eles são amparados pelo Código de Ética. Mas aqui eu volto no erro lá principal, lá atrás. No responsável por toda essa calamidade, essa catástrofe aqui. Na minha opinião, o diretor técnico. A ineficiência do diretor técnico e, lógico, da mesa administrativa, do administrador que foi substituído ou não, porque nunca ninguém sabe qual que é a realidade, qual que é a manobra que eles fazem com esse cidadão aí. A intenção do corpo clínico é, acima de tudo, por meio da busca de uma alternativa para o exercício digno da profissão, disponibilizar à população um serviço de qualidade, que em uma profissão tão delicada exige muito mais do que simples conhecimento técnico, sendo necessário infraestrutura adequada, algo que, infelizmente, como destacado, não existe na atual conjuntura. Ante o exposto, conforme decidido pelo corpo clínico em assembleia específica, realizada no último dia 1º de março, sirva do presente para a pessoa do provedor notificar à Santa Casa que, em caso não sejam de imediato adotadas todas as providências para a readequação das condições de atendimento e trabalho dignos da profissão e merecidos pela população, o corpo clínico, em 30 dias, a contar do recebimento desta, irá suspender todo e qualquer atendimento da Santa Casa. Por fim, informa-se que presente notificação também está sendo encaminhada aos demais órgãos. Então, essa carta foi assinada pelo advogado, pelo João Vicente, e, curiosamente, o Dr. Sabino não assinou. Não entendo o motivo que ele não assinou, apesar de ser diretor clínico, também corresponsável pelo atendimento, mas num nível um pouco inferior ao diretor técnico. Então, uma carta distribuída a todas as autoridades já há alguns dias, que, por informações extraoficiais, nós sabemos que estão tendo algumas reuniões, só que o Poder Legislativo não é convidado a participar. Nós não somos convidados a discutir
a melhoria do bem-estar da população. Só que na hora de aprovar alguma coisa, é aqui que eles vão vir. Na hora de trazer de última hora, é aqui somos nós, os 15, que vamos decidir. E é lógico que nós vamos decidir pelo melhor. Porque nós todos queremos o melhor, ninguém quer o mal da população. Só que chegar ao ponto que chegou, isso não pode acontecer. E não sou eu que estou falando. São no mínimo 150 médicos que estão descontentes com o atendimento e, além de descontentes, informando a população que eles não têm condição nenhuma de atendimento. Se eles não têm condições nenhuma de atendimento, aí eu já vou um pouquinho mais além. Eu acho que eles não tinham que ter dado os 30 dias, apesar que você leia os 30 dias. Essa paralisação tinha que ter sido de imediato. De imediato. E o diretor técnico, na minha opinião, incapaz, totalmente responsável por tudo que está acontecendo lá dentro, sabedor de tudo isso, não faz absolutamente nada. Interesse próprio, interesse financeiro, não sei, mas não toma atitude nenhuma. Esse cidadão tem que ser penalizado. E muito penalizado. O Corpo Clínico da Santa Casa vinculou um jornal da cidade, o que eu acabei de ler. Ô Tess, por favor. Nota de alerta à população. O Corpo Clínico da Santa Casa, formado pelos médicos que há décadas vem destinando grande parte de suas vidas no atendimento aos pacientes da Santa Casa, sente-se no dever de informar a população sanjoanense que, infelizmente, fruto, novamente, de uma gestão administrativa ineficiente, a Santa Casa vem passando por um verdadeiro processo de sucateamento. Bom, é mais ou menos o que foi lido. Eles fizeram um resumo e agora estão informando a população. Eu acho que a Casa, sabedora dessa dificuldade, nós já somos sabedores da dificuldade da Santa Casa. Eu acho que algumas atitudes nós precisamos tomar. Eu acho que das decisões nós precisamos participar e eu acho que tanto o mês administrativo da Santa Casa, tanto a Prefeitura Municipal, como a vereadora Lenice sempre fala, né? Eu acho que o mínimo de respeito que eles deveriam ter pela Casa é colocar nós juntos para discutirmos. Discutimos a melhora, discutimos uma saída para isso aqui. E eu vou voltar um pouquinho ao meu raciocínio inicial lá. O erro começa em 2013. Em 2013, trazendo novamente esse administrador, que novamente afundou a Santa Casa. E quem trouxe esse administrador? Dessa vez teve participação ativa do senhor prefeito e da mesa administrativa. Na minha opinião, os grandes responsáveis por esse caos aí, que está a Santa Casa. E agora vão querer corrigir tudo, às escondidas, tudo em reuniões às portas fechadas, para de repente chegar algo aqui na casa para a gente aprovar. Algumas soluções eu acho que são importantes aqui. A Santa Casa, eu acho que deveria passar por uma auditoria. Fala-se muito em dívida da Santa Casa. Mas quanto que é essa dívida da Santa Casa? Fala-se em 30 milhões, fala em 40 milhões, fala em 47 milhões. Mas ninguém sabe. Por que esconder a dívida? Não tem por que esconder a dívida. Tem que ser feita uma auditoria por uma empresa séria, por uma empresa que seja neutra e que não vá tomar partido para lado nenhum. Outro fator importante. Alguns anos atrás, os médicos foram proibidos de fazer parte da Irmandade e de fazer parte da mesa. Eu acho fundamental a participação dos médicos na Irmandade e a participação dos médicos na mesa administrativa. Santa Casa não funciona sem médico. Santa Casa não funciona... Alô, vamos suspender os trabalhos para a gente poder continuar debatendo. Tá, eu gostaria só de continuar gravando, tá? Tá ok. Suspender os trabalhos por 30 minutos. A Santa Casa não funciona sem médico, a Santa Casa não funciona sem essa equipe multidisciplinar. E há alguns anos, por algum motivo que eu não sei qual foi, os médicos foram retirados da Irmandade e proibidos de fazer parte da mesa administrativa. Os médicos têm que voltar a fazer parte da Irmandade. Têm que voltar a fazer parte da mesa administrativa. Quem entende de saúde é médico. Eu acho sim que as pessoas que estão fazendo parte da mesa administrativa, empresários, enfim, N elementos da sociedade, eles podem ajudar a administrar, mas proibir médico de participar
dessas administrações? Eu acho que não. E, com a ajuda, que com certeza vai ter ajuda da prefeitura aí, vai ter dinheiro público aí. Eu acho que é importantíssimo a participação de membros do Executivo e membros do Legislativo para fiscalizar o uso desse dinheiro. Porque senão vai ser repassado um valor X para socorrer a Santa Casa, que eu acho que é mais que justo. Temos que socorrer sim a Santa Casa. Não podemos deixar a população sem saúde, sem os serviços básicos de saúde, mas como nós vamos saber se esse dinheiro realmente foi aplicado, aonde foi aplicado? Então nós, como Poder Legislativo de fiscalizadores, devemos estar presentes dessa vez, sim, fiscalizar onde está indo o dinheiro. Independente de ser uma entidade filantrópica, de ter um plano atuando lá dentro, vai ter injeção de dinheiro público. Esse dinheiro público merece e deve ser investigado pelo poder público, pelo Poder Executivo. Nós precisamos ter membros do Poder Executivo, membros da Câmara, investigando e participando de decisões lá dentro. Isso é fundamental. Eu acho que é uma saída para nós controlarmos o uso desse dinheiro, é uma saída para debatermos soluções para melhorar as condições de saúde em São João da Boa Vista. Então aqui fica, Odemir, eu acho que você tinha conhecimento, o Zé Eduardo tinha conhecimento dessa carta, né, Zé? Sim, mas assim, você tinha conhecimento já, né? Tá. O Zé Eduardo, o Demir tinha conhecimento da carta, os demais vereadores eu não sei, mas é muito preocupante. É muito preocupante e fica tudo para a última hora. Vai ficar para o dia 10, já está aí, gente. Nós estamos num feriado, logo depois já é dia 10. Foi mais ou menos como foi a inauguração da UPA. Inaugurou a UPA está fechada. Como bem colocado aqui pelo Zé Eduardo. Não, que fique fechada, como foi muito bem colocado aqui pelo Zé Eduardo na sessão passada. A UPA funcionar sim, mas funcionar com as condições adequadas de funcionamento. Com o número adequado de funcionário, de médico, com pessoas capacitadas para utilizar o raio-x. Você citou o raio-x digital, não é isso ou não? Se eu estou enganado? Os técnicos ainda não fizeram ainda não estão capacitados a usar, né? Então, assim, acho fundamental a UPA. Acho fundamental a evolução na saúde, mas com estrutura. Não abrir por abrir ou abrir para fazer politicagem porque é ano eleitoral. Isso eu não concordo, isso eu acho errado. Isso nós vamos continuar colocando em risco a população. Tanto é que foi inaugurado e tanto é que está fechado. Então, que continue o pronto-socorro, se reestruture a UPA, e aqui nós estamos diante de um fato mais grave. Porque é o final do atendimento, gente. Aqui é onde os pacientes vão terminar. Aqui é onde termina o politraumatizado, é onde termina o AVC, é onde termina o infartado, é onde termina uma fratura. Enfim, é na Santa Casa. Nós não temos outro hospital que atenda a SUS em São João da Boa Vista. E se fechar? Como é que nós vamos fazer? Vai acontecer que nem Aguaí? Nós vamos fazer uma fila de ambulância e levar para onde? Para onde nós vamos levar? Então, é muito preocupante porque soluções, se estão sendo tomadas, nós não estamos participando. Tudo para a última hora. E será que serão as melhores soluções? Será que isso realmente vai resolver? Então, sim, precisamos socorrer, mas eu vejo que precisamos participar. E todos aqui somos, eu acho que, com um nível muito bom de conhecimento, já com algum gabarito por 3 anos e 2 meses, 3 meses de casa, para poder discutir isso, discutir como adultos e chegar numa solução que seja a melhor para a população são-joanense. E não a melhor para um grupo que está lá dentro já há muitos anos tomando conta da Santa Casa e que cada vez só vem falando que dívida cresce, e não apresenta solução também. E deixa chegar nesse caos a ponto de médico falar isso, que não tem nada lá dentro, que não tem condições de trabalho. E esse médico que eu li o trechinho dele aqui, da UTI. Deve ser muito triste você trabalhar 12 horas, ver pacientes extremamente graves na sua frente e não poder fazer nada. Pedir um exame e
a enfermeira responsável virar para você e falar assim, doutor, não tem como fazer esse exame. E esse exame é fundamental para você tomar uma conduta naquele paciente. Os dois médicos estão aí para me desmentir se for o caso. Uma gasometria, um paciente infartado que precisa de uma dosagem enzimática. Estou correto ou não? Um paciente com um politrauma, se está com anemia, se vai tomar sangue ou se não vai. Simplesmente não tem nada. Absolutamente nada. Por que funciona, então? Por que colocar em risco tantas pessoas que passam lá todos os dias? Então, Odemir, eu acho que, mediante a gravidade do caso e a imediata solução que o caso precisa, né, eu acho que nós devemos, não sei que os colegas talvez opinarem, poder me ajudar aí, nós precisamos entender como é que está sendo, pelo menos, proposto isso aqui. Talvez você, como presidente da casa, ou todos os vereadores, né, conversar com o prefeito, marcar uma reunião com a mesa administrativa da Santa Casa e saber o que eles estão pensando em fazer mediante uma situação tão grave. Será que eles vão deixar a Santa Casa fechar dia 10? Ou será que já está tudo esquematizado e nós, aqui, os representantes legítimos, né, do povo, vamos ser os últimos a ficar sabendo num requerimento de urgência de última hora aí? E se chegar alguma coisa, infelizmente dessa vez, é um socorro que seria assim, ó, ou você faz ou morre todo mundo. Gente, nós vamos ter que aprovar. Mesmo sem ter participado, mesmo sem ter discutido, mesmo sem ter a chance de opinar de uma maneira mais racional, ou talvez mais lógica para o caso. Então fica esse ponto de interrogação. O que fazer? E um questionamento lá atrás. Por que trouxeram esse senhor de novo para a Santa Casa em 2013? O prefeito é responsável junto com a mesa administrativa. Esse caos que chegou aí. Porque isso que ele está falando são os médicos. A má gestão da Santa Casa. E quem colocou esse senhor lá dentro, dessa vez, nós sabemos, foi o prefeito em comum acordo com a mesa administrativa. Boa noite, eu estou disposto a, se alguém quiser responder. Senhor presidente, gostaria de fazer uma colocação, né? Uma colocação aqui. Boa noite, Chaves. Boa noite. Que a Santa Casa passa uma crise financeira, não é negável, é indiscutível, né? Está acontecendo casos que tem que ser realmente ajuda da toda a população, nós vereadores, e o que nós podemos ajudar. Mas o senhor fez uma denúncia grave com relação à morte de uma pessoa, de uma jovem de 44 anos, mas isso foi por negligência da Santa Casa, o senhor tem como comprovar isso? Porque palavras têm força, e a partir do momento que foi dito que houve um falecimento, precisa saber se realmente foi por uma negligência da Santa Casa. Mediante os fatos que estão relatados na carta, que não tem luva, que não tem medicamento, que não tem absolutamente nada na Santa Casa, que os médicos colocam isso na carta, certo? Tanto é que os médicos vão... Eu citei a morte dessa moça, eu citei que eu fui procurado pela família dessa moça, e imediatamente, no dia que me informaram, no primeiro dia de internação, eu falei, transfere. Transfere. Igualzinho eu fiz com uma cigana que estava lá. Bateram uns 40 ciganos na porta da minha casa. Minhas filhas ficaram apavoradas. Falaram, pai, não desce. Eu falei, não tem problema nenhum. Com cigano e com Paraíba, eu estou no meio deles. Não tem problema. Os caras estavam tudo armados. Eles queriam ir na Santa Casa matar os médicos. Eu fui na Santa Casa ver a paciente. Saía fezes, saía urina para tudo quanto é lado. Primeira coisa que eu fiz. Chamei o cigano. Quer ver ela viva? Vamos transferir. Inclusive o Calu ajudou. Tá? Ele ligou para Campinas. Eu também liguei para Campinas para transferir a paciente. Essa moça foi transferida e essa moça está viva. Se ela tivesse em São João da Boa Vista, ela teria falecido. Então, o que esse médico aqui da UTI falou, que ele estava de plantão, com a UTI lotada, e ele não poder fazer nada, qual você acha que é o índice, o risco de morrer alguém lá por falta de atendimento? Isso não são palavras minhas, são palavras dos médicos. O que eu falei é o seguinte, tem que ser feito são dos óbitos da Santa Casa. Para você ter uma ideia, Demir,
Todo hospital tem que ter comissão de óbito. Estou errado ou estou certo? Tá certo. O da Santa Casa funciona? Se brincar um pouco, nem tem. Esses óbitos deveriam todos ser verificados. Eu tive um colega, vou até citar nome, porque a pessoa é muito amiga minha, da doutora Sueli Lagrota, que foi a óbito na Santa Casa. Foi a óbito. Por causa do quê? Por causa de negligência médica. Certo? Que ela, como advogada, já está movendo a ação. E isso numa fase em que estava ruim, mas não tão ruim quanto está agora. A ponto de funcionário ter que levar equipamento para trabalhar. Você acha correto funcionário ter que levar luva? Funcionário ter que levar touca cirúrgica? Agora me responde. Será que tem seringa para fazer medicamento nesses pacientes? Será que tem soro? Será que tem antibiótico? Será que os antibióticos que estão sendo utilizados são de qualidade? Ou são esses antibióticos BO que a gente compra? Porque o Ademir sabe, existe o genérico, que o governo fiscaliza, e existe o BO, que é uma linha inferior, bem mais barata. Qual antibiótico estão utilizando na Santa Casa? Qual? Porque o BO, você compra um, você ganha uma caixa com 50. Funciona? Será que funciona? Cadê a comissão de óbito que não verifica nada? Cadê o diretor técnico que, mediante todas essas denúncias feitas por médicos, não tomou providência? Então, eu não fiz a denúncia. A denúncia quem fez foram os médicos. Eu citei a morte dela. E eu citei que fui procurado pela família dela e, no mesmo instante, falei, transfere. Transfere. Como eu também falei para a Sueli Lagrota, para a doutora Sueli Lagrota, no dia que o filho dela sofreu um acidente. Transfere. Primeira palavra que eu fiz para ela. E coincidentemente, nesse dia que ela sofreu um acidente, minha mãe tinha acabado de quebrar a perna. Eu estava indo para o hospital da Unimed, e minha mãe estava saindo do centro cirúrgico, ela me ligou apavorada, que o filho dela tinha acabado de sofrer um acidente. Eu vim correndo, saí correndo, vim para a Santa Casa, e eu que prestei o atendimento nele, no primeiro atendimento. Eu que entubei, eu que passei em tracate, porque não vou criticar, porque eu também iniciei dando plantão, também era novo. Quando você pega um caso grave assim, o Zé Eduardo também passou por isso, o Demir passou por isso, tinham 2 pacientes gravíssimos, né? E o médico estava, coitado, ele não sabia quem ele atendia primeiro. Você também deve ter passado por isso. Eu cheguei e pedi licença para ele e socorri. Então eu que prestei o primeiro atendimento nele. Vi a gravidade do caso. Fiz todos os exames. E falei para ela, transfere. Infelizmente, não transferiu. Infelizmente, foi a óbito. Chaves, gostaria de saber também o nome, se possível, o nome do médico, pelo menos para a gente ter o conhecimento. Não, Claudinho, presta atenção. Olha aqui, olha. Eu acho assim, muito indelicado. Não, ô Zé. Não é isso. Nós podemos até conhecer e conversar com ele. Não, Claudinho, você vai me desculpar, mas como eu disse aqui, eu acho que eu não tenho que expor os profissionais, porque eles mesmos já colocaram para a população em carta aberta que vinculou em jornal, assinado por todo o corpo clínico. Então não existe um médico. São no mínimo 150 médicos. O que pode existir são casos que estão ocorrendo lá dentro, que tem uma comissão de óbito que tem que verificar e que não está verificando. Isso é diferente. Agora, citar nome, não. Porque eu sou médico, não vou citar nome de médico. E nem se eu não fosse médico, não iria expor a pessoa a isso. Porque a situação aqui não é o médico. A situação aqui é a entidade. É o mau gerenciamento da entidade. É o mau gerenciamento. Todo mundo aqui, os médicos estão falando que está sendo mal administrada. Então aqui, o grande erro aqui está na administração. Péssima. De má qualidade. Para deixar chegar num ponto desse. Isso é uma vergonha que está acontecendo. Então aqui não cita nome de ninguém. Até por respeito às pessoas. E isso quem pode fazer é a comissão de óbito. Que tem lá, teria que ter. Só que não fazem. Por que não fazem? Por que não fazem? Certo? Então, N óbitos têm que ser verificados. O Ademir não vai me deixar mentir. Quando acontece óbito na Unimed, o que acontece? Primeira coisa, Ademir. Comissão. Comissão de óbito. Todos. Sem exceção.
E não venha me falar porque é hospital particular, que é hospital privado. Não. Porque tem controle, tem administração, tem quem cobra, tem quem exige. Lá tudo é protocolo, tem protocolo de tudo. Então, tudo é muito bem feito, muito bem organizado. Se você começa mal, você vai terminar mal. A estrutura em cima ela é péssima, a estrutura básica ela é pior. E em São João da Boa Vista, infelizmente, nós vivenciamos isso em todos os níveis. Aqui hoje é o exemplo da Santa Casa, mas nós temos o exemplo do socorro, que o Zé vivencia lá, que muitas vezes falta remédio, falta médico, certo, Zé? Não é possível trabalhar em 3, por exemplo, agora nós vamos entrar no período do inverno. Aumenta uns 40%, não aumenta, Zé Eduardo? Ou não? Não aumenta? Por aí, não aumenta? Pode 3 médicos atender 400 pacientes. Não dá tempo de a gente perguntar, o que o senhor tem? Dor de cabeça. Ah, toma isso e vai embora. Gente, você está colocando em risco o paciente, o médico e todo mundo. Isso não pode acontecer. Aí depois vem falar que está tudo mil maravilhas. Não está, não adianta querer tampar o sol com a peneira que não está. Então está errado em todos os níveis. Primário, secundário e terciário. Então nós temos que tomar providência e participar dessas decisões. Mas hoje aqui o caso é corpo clínico da Santa Casa. Não o Dr. Chaves falando, não o vereador Chaves falando. A verificação do óbito compete às pessoas lá da Santa Casa. Ele sabe muito bem o que está acontecendo lá dentro. E não tomam postura. Porque são incompetentes. Incompetentes ou encobertam determinadas pessoas que ele sabe que não tem gabarito para estar lá. E essas pessoas são encobertadas. Então, o erro é lá dentro. Não sou eu que estou falando. É uma carta que vinculou para a cidade inteira e uma carta que todos os médicos concordaram em fazer a carta. Inclusive em paralisar. Inclusive em informar as autoridades competentes que vão paralisar. Então, não sou eu. Não sou eu. São 150 médicos. Certo? Uma parte para mim. Posso fazer um comentário? Rapidinho. Por favor. Chaves, a preocupação nossa da casa aqui é que tomar uma providência para apurar quem vai ocupando. A dívida está entre 21 a 22 bilhões. Isso